Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Grand Prix. O Brasil chegando à fase final do Grand Prix, fase decisiva, com 6 seleções. As 6 seleções classificadas jogam entre si até domingo. São 3 partidas por dia. Os pontos obtidos nas 3 primeiras etapas foram descartados, ou seja, todos os times começam do zero. O Brasil vem de uma grande vitória, de uma vitória de gala sobre a China, atual campeã olímpica. E o Brasil joga daqui a pouco contra os Estados Unidos. Nós estamos agora ao vivo a Yokohama com a repórter Ana Cruz, com a jornalista Ana Cruz, que traz as últimas da seleção brasileira. Boa noite, Ana. Boa noite para você, Luiz. Aqui é bom dia, né? Estamos do outro lado do mundo. Luiz, ontem a gente deu um susto no treino, bateu com o joelho para recuperar uma bola, bateu com o joelho no chão. Saiu chorando, era dúvida para o jogo de hoje, mas graças a Deus foi só um susto. Até a satisfação do técnico José Roberto Guimarães. Eu conversei com ele antes do jogo e ele me disse que ia esperar o aquecimento para saber se a Jaque ia ou não começar a se titular. Luiz. Muito obrigado, Ana. Aí você vê as jogadoras da seleção dos Estados Unidos. E vamos à primeira participação do comentarista do Sport TV, Marco Freitas. Marco, vem aí o Brasil embalado, como eu falei, vem de uma vitória de gala sobre a China. O que você espera desse jogo entre Brasil e Estados Unidos? Boa noite, Marco Freitas. Muito boa noite, Luiz Carlos. Boa noite aos amigos do Sport TV em todo o Brasil. Eu espero que a seleção brasileira continue crescendo na competição. Depois de uma partida confusa, a primeira partida do último final de semana contra a República Dominicana, a equipe refletiu, conversou, tanto o treinador com seus jogadores, como as próprias jogadoras entre elas. A reflexão foi importante, porque a seleção depois venceu o Japão por 3-0, fez uma ótima partida contra a China e a seleção está, sim, em evolução. Aí a apresentação do sexteto brasileiro, as jogadoras que começam na seleção de José Roberto Guimarães. Valeuska, Mari, Paula Pequeno, Thaísa, Fofão, Sheila e Fabia Líbero. Essa é a escalação que você esperava, Marco? Sim, a mesma escalação contra a China, onde o Brasil fez a sua melhor partida no Grand Prix. E parece que o Zé Roberto já começa a dar pistas da escalação favorita do treinador brasileiro. Aí a Sheila jogando brinde para o torcedor japonês. Você vendo a seleção brasileira com a Mari jogando na ponta mais uma vez. Aí o técnico José Roberto Guimarães, campeão olímpico com a seleção masculina em 1992 em Barcelona. Sonhando com o título com a seleção feminina. Vamos para a apresentação dos Estados Unidos. Danielle Scott, Hanif, Berg, Stacy Sicora é a líbero. Heather Baum, número 7, Kimberly Glass, número 10. E Logan Tom, número 15, Marco Freitas. A equipe americana segue fazendo revezamento em algumas posições importantes. Por exemplo, quem vinha jogando como líbero era Nicole Davis, com a camisa número 6. Hoje a opção da Sicora para a posição de líbero, posição tão importante na organização do passe das equipes. Foi uma das grandes jogadoras da história do vôlei. Foi uma jogadora fantástica, dirigindo a seleção dos Estados Unidos. Sem dúvida, Luiz. Uma das jogadoras mais importantes da história do voleibol. Eu diria que ao lado da Mireia Luiz, são as grandes jogadoras de voleibol na história recente. Brasil jogando contra os Estados Unidos, você torcendo aqui no Sport TV. É a fase final do Grand Prix, a seleção brasileira, segundo o Zé Roberto, no seu polimento final, ainda em fase de preparação para os Jogos de Pequim. Tá a levantadora Berg. Vamos para o início do primeiro set, vale a sua torcida aqui no Sport TV. Berg sacando para a seleção dos Estados Unidos. Fase final do Grand Prix. Fofão com o passe na mão, faz o levantamento para a saída de rede. E a Thaísa virando a primeira bola. Jogadora batendo pela saída. Ela bateu para fora, é ponto dos Estados Unidos. Jogadora de 1,96 m. Sacando Berg mais uma vez. 1 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil. Fofão de novo com o passe na mão. Bola para a saída, atrás da linha dos 3. Sheila bloqueada. Tá aí a Glass. Kimberly Glass aparece em vários fundamentos com destaque. É uma ponteiro passadora que tem 1,90 m, mas também eficiente na recepção e no bloqueio. O Brasil tenta bola de segurança com a Mari. Pela entrada de rede, o Brasil consegue o seu primeiro ponto. Tá aí a Mari jogando agora pela ponta na seleção brasileira. Sacando a levantadora Fofão. Saque balanceado.
2 Estados Unidos, 1 Brasil. Bola pelo meio, atrás da linha dos 3. Foi largada. Fofão chegou bem na cobertura. Tem contra-ataque com a Paula Pequeno. Bateu a meia força, a meia potência. É ponto do Brasil, Paula Pequeno. Deixa eu só fazer uma pequena correção no início da transmissão. Eu disse que foi esse o time que venceu a China. Não foi, porque a Paula não jogou. Quem jogou naquela oportunidade foi a Jaqueline. E hoje a opção pela Paula Pequeno. Berg faz o levantamento, bola de segurança, funciona o ataque americano, a bola pega no bloqueio. Sheila chegou no bloqueio. A Hanif é muito alta, uma jogadora que o torcedor brasileiro conhece bem, esteve nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Uma jogadora que deve ser muito acionada. 3 Estados Unidos, 2 Brasil. Saque no fundo, bola bem deixada pela Fabi, roda a seleção brasileira. Sacou para fora Kimberly Glass. Glass ataca 3,14 do chão, bloqueia 2,99. Berg faz o levantamento, bola de primeiro tempo, chegou o bloqueio de meio, chegou o bloqueio da Thaísa. Quatro Estados Unidos, 3 Brasil. Saque balanceado, Fofão se desloca, faz o levantamento de manchete. Paula Pequeno pela entrada de rede, veio para o corredor. Berg arma o contra-ataque dos Estados Unidos. Bola para a saída, Hanif. Ponto dos Estados Unidos, ela veio para o corredor. Ponto dos Estados Unidos 5, Brasil 3. E essa é a tendência do contra-ataque americano. Bola de segurança para Hanif. É a maior pontuadora americana na competição. Jogadora de destaque nas bolas de segurança. Fofão para saída, Sheila, é ponto do Brasil. É um teste importante para a formação da equipe brasileira com Paula Pequeno e Mari no passe e no ataque. São duas jogadoras de extrema qualidade no ataque, mas na recepção ainda oscilam bastante, embora a Mari viva um bom momento. Thaísa sacando para a seleção brasileira, um viagem balanceado, viagem rasante, o ataque vem para fora, é ponto do Brasil. Ataque para fora, ponto das brasileiras, o Brasil encosta 5-5. Berg com o passe na mão, faz a opção pela bola de segurança. Não passou, é quarto toque. Quarto toque, veja a marcação do juiz, é ponto do Brasil. Brasil passa à frente, Marco Freitas. A posição de levantadora é um problema para a Lampin, técnica chinesa da equipe americana. Tanto a Berg quanto a Moa Santos, na minha opinião, não são jogadoras que acompanham o nível de suas grandes atacantes. A Berg inclusive parece pesada, uma levantadora que tem dificuldade no deslocamento. Sai o levantamento para o meio, atrás da linha dos 3. Mari passou para a quadra dos Estados Unidos. Sai o levantamento para Hanif. Largou. Zé Roberto cantou a jogada. Cantou que sobrou. Sai o levantamento para a entrada de rede. Beliscou no bloqueio brasileiro. Tom. Ponto dos Estados Unidos. Logan Tom é uma jogadora muito versátil. Já foi importante no voleibol europeu. Já jogou na equipe do Minas no Brasil. Também se destacou numa tentativa, digamos assim, frustrada no voleibol de praia, jogando ao lado da Holly Pick, jogadora medalhista olímpica em Sydney. Perdão, em Atenas 2004. Mari erra na recepção, Paula Pequeno busca. Fofão passa de manchete para a quadra dos Estados Unidos, usa a altura do ginásio. Berg faz o levantamento, tempo atrás. Defesa brasileira. Fofão arma o contra-ataque. Paula Pequeno pela entrada de rede, largou ao lado do bloqueio. Vôlei feminino é um jogo com mais volume, com mais ralis. A bola fica mais tempo no alto. Mari pelo meio, atrás da linha dos 3. Berg buscou. A bola não cai, que belo rali. Sai o ataque, defesa brasileira da Fabi. Fofão. Paula Pequeno. Rede, é ponto do Brasil. Paula ataca a rede dos Estados Unidos. Ali sensacional, uma defesa da Fabi que chamou atenção nessa última jogada do rally. A bola foi na mão da Fofão. A gente sente a Fofão ainda com a velocidade, eu diria assim, longe da ideal. Ela se demora um pouco para deslocar, acaba executando de manchete o contra-ataque. Saque forçado demais, roda a seleção dos Estados Unidos. Falando na Fofão, essa é uma partida especial para ela. É a partida de número 90 na história do Grand Prix, com a participação da Fofão. 90 partidas no Grand Prix da Fofão. Inclusive, ela disse em Yokohama que não vai chegar ao 100º, que essa é a última edição do Grand Prix que ela está disputando. 7-7. Fofão, levantamento de manchete. Paula Pequeno!
Trabalha mais uma vez o Brasil. Fofão. Bola pelo meio. Valeuska! Bola brasileira, ponta do Brasil. Valeuska soltou o braço, Marco Freitas. Outra que cresceu muito a partir do último final de semana, com a evolução de toda a equipe. A experiente Valeuska se destacando no ataque, no bloqueio, em momentos muito oportunos. E se aproveita também do entrosamento que ela tem com a Fofão. Afinal de contas, foram campeãs italianas, campeãs espanholas jogando juntas. Brasileirão ao vivo no Sport TV. Para voltar à zona da Libertadores, o Palmeiras precisa vencer o Figueirense. Quinta, 8h20 da noite para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e Pernambuco, que ficam com Vasco e Sport. Jogo encerrado há pouco pela Série B. 1 para o Avaí, 0 para o Juventude. Você vendo mais uma vez o ataque da Valeuska. Aí a Valeuska, você vê as jogadoras da seleção brasileira. Vamos ouvir o José Roberto Guimarães. Sheila, o teu saque tem que deixar ela jogar. Aquilo que eles falam, bate devagarzinho. O problema de quem não faça bem é fazer se mexer pra bola. Não é a bola em cima. Tá? Então faz a... Marco Freitas. Orientação técnica interessante em relação ao saque do Brasil. O Zé Roberto está pedindo para que seus jogadores não apenas saquem no objetivo. É importante fazer deslocar as jogadoras que o Brasil objetiva no saque. Jogadoras que se expõem mais no passe. Nesse caso, no momento, o Zé Roberto está dirigindo o saque para cima da Logan Tom. Vamos aguardar para ver se é isso que realmente vai acontecer. Brasil e Estados Unidos abrindo a fase final do Grand Prix 2008. 8 Brasil, 7 Estados Unidos. Berg faz o levantamento, bola de segurança para a entrada de rede. Class tem contra-ataque, Fofão. Mari é ponto do Brasil. Virando Mari. Ótimo trabalho do Brasil, contra-atacando através do amortecimento do nosso bloqueio. E a Mari aparecendo na ponta em ótima fase. Segundo ponto dela na partida. Mari tem 1,90. Você viu na geração 1,88. Nos dados da CBV, 1,90 m. 9 Brasil, 7 para os Estados Unidos. Bom saque. E a gente falava há pouco da dificuldade de deslocamento da levantadora americana. Bola caiu. Muito bom o saque da Paula, atingindo o objetivo pedido pelo Zé Roberto. Olha como o saque vai em cima da Logan Tom, jogadora com a camisa número 15 dos Estados Unidos, e ela erra o passe. Sacando Paula Pequeno. Paula foi vice-campeã mundial juvenil em 99, uma jogadora já bastante experiente que perdeu as últimas Olimpíadas. Paula! Atacando pelo meio, atrás ali dos 3, Berg levanta, Hanif está afastada da rede, defesa brasileira da Sheila. Fofão. Paula! É ponto do Brasil. Veio no gás, Paula Pequeno. Excepcional o contra-ataque pela alternativa da bola do fundo com a Paula, pela velocidade com que foi executada e principalmente pela ótima sequência de saques da Paula Pequeno, que ficou de fora no último final de semana por uma contusão no tornozelo esquerdo, mas parece aí totalmente recuperada. Falava um pouco da contusão dela que a deixou fora de Atenas. Ela disse que soube imediatamente depois dessa contusão no tornozelo que não seria nada grave, mas disse que passou um filme pela cabeça. Momento sempre muito delicado, momento de véspera de competição importante. Brasil se preparando para Pequim. Vamos tentar ouvir o José Roberto mais uma vez. Presta atenção nisso. Tá? A 10 que está aqui, atenção para a diagonal dela. Fofão vai ficar encostado na parede. O Brasil na reta final para o pré-olímpico masculino de basquete. Brasil e Austrália pelo torneio Acrópolis de basquete. Amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo no Sport TV 2. E a partir do dia 14, pré-olímpico de basquete para você no Sport TV. Esse é o Grand Prix. O Brasil vai vencendo os Estados Unidos. 11 Brasil, 7 Estados Unidos. As americanas pararam no 7º ponto. Glass, para fora. Ficou nítido, o barulho é da fita, a bola toca na fita e não toca no bloqueio brasileiro. A equipe americana sentindo realmente a falta de uma grande levantadora. O levantamento da Berg se afastou da rede e o ataque para fora ajuda o Brasil a pontuar. E segue sacando o Paula Pequeno, 12-7, Paula sacou mais uma vez. Berg, bola colada, veio de cheque para Mari. Fofão, em suspensão, a bola não caiu na quadra brasileira. Fofão, de costas para Mari, para o corredor, não cai. Berg levanta de manchete. Les vem pro ataque, veio pro corredor. Fofão, tentou uma segunda, a bola passou. Berg, o Zé Roberto cantou, era a última. O Zé Roberto avisou, era a última e a Valeuska estava atento, ouviu o seu técnico. E foi um susto, inclusive, para a Berg. Ela jogou uma bola como terceiro toque, mas com uma finta de bola de segunda. Não precisava jogar de lado. Valeuska muito atenta, matou uma bola de primeira no bloqueio. Primeiro ponto dela nesse fundamento. Vai abrindo o Brasil, 13-7. Paula saca mais uma vez. Berg levanta, bola de primeiro tempo. Tem contra-ataque do Brasil.
Largada na posição 1 da Mari, não caiu. A Mari também estava se posicionando para atacar o bloqueio brasileiro. Chegou e a bola vem para fora. Glass vira para os Estados Unidos. Que momento da equipe brasileira, hein? O Brasil perdia por 5-3. Daí em diante, o time americano marcou apenas 3 pontos. O Brasil se estrutura no contra-ataque e finaliza bem, o que é muito importante. Brasil 13, Estados Unidos 8. Fofão. Mari! Deu uma acelerada, a bola estava baixa para ela. Pelo meio, atrás da linha dos 3. Paula não definiu. Defesa dos Estados Unidos, o bloqueio abre. Essa bola vem de graça. Fabi. Bola de primeiro tempo com a Valeuska. Largada no fundo. Fabi, sensacional, buscou. Valeuska levanta. Vem Mari! É ponto do Brasil. Que bola da Fabi! Que bola, porque a bola foi muito inteligente pela Daniela Scott. Uma bola de toque de primeira. Quase surpreende a Fabi, que no mergulho sensacional criou novamente um contra-ataque para Mari, principal pontuadora do Brasil, com 3 pontos, todos em ataques. Grande participação da líbero brasileira. 14, Brasil 8, Estados Unidos. Sport TV vai trazendo para você as emoções da fase final do Grand Prix. E já vai fazendo um aquecimento olímpico. Vem aí, 5 canais Sport TV. Tá aí a Kimberly Glass. Ela joga no Fenerbahçe da Turquia. Fora a bola. (15) Brasil, 9 Estados Unidos. Berg faz o levantamento. Tentou uma China pela saída. Bola está colada na rede. Foi largada. E é ponto dos Estados Unidos. Sacando Glass. 5 pontos e a vantagem brasileira nesse momento. Fofão. Sheila veio pela entrada, não definiu. Bola atacada. Thaísa levanta. Levantamento ruim. Mari usa mais uma vez a altura do ginásio. Berg levanta. Armou a jogada. Hanif. Uma pena, Thaísa se desculpa com seus companheiros. O Brasil teve mais uma oportunidade de contra-atacar. Um levantamento equivocado da Thaísa, que costuma trabalhar bem a segunda bola. Errou. A equipe americana não perdoou no contra-ataque. Apesar do 1,96 m da Thaísa, ela tem precisão no toque. Uma jogadora precisa nesse fundamento. Fofão, primeiro tempo. Thaísa. Mas aí que ela está verdadeiramente um monstro nessa competição, Luiz Carlos Júnior. A jovem atacante de meio da seleção brasileira, apenas 21 anos de idade, muito forte no ataque. É a nossa principal pontuadora pelo meio de rede. Mais uma vez, encarou um bloqueio. Aliás, um bloqueio que ela conhece muito bem, da Daniela Scott. E na próxima temporada ela vai justamente no lugar da Daniela Scott. É verdade. Né? Daniela Scott foi titular absoluta da equipe de Osasco no ano passado. Thaísa se transferiu do Rio de Janeiro para a equipe de Osasco. Vamos escutar um pouquinho o Zé Roberto Guimarães. Valeu, Sheila. Muito mais de ponto pra cá. Não pode bater No primeiro programa da série Jogos Olímpicos para Sempre, o ex-judoca Aurélio Miguel conta detalhes decisivos que o levaram a conquistar o ouro em Seul em 88, nessa quinta às 6 da tarde no Sport TV. Mais 3 partidas encerradas pela Série B. América de Natal 1, Fortaleza também 1. São Caetano 1, Barueri 3. E Paraná e Vila Nova empataram por 0-0. Sacando Mari. 16 Brasil, 11 Estados Unidos. Bola baixa na ponta. Mari faz o levantamento. Paula Pequeno veio para o corredor. O contra-ataque dos Estados Unidos. Tom. Bola muito bem batida pela Tom. E que ela tira da diagonal, onde a Fabi já estava estática na expectativa do ataque forçado dela por ali. Ela tira da nossa defensora e pontua o primeiro ponto dela pela ponta da equipe americana. Logan Tom disputou 8 partidas em Olimpíadas.
Aí está com a bola de primeiro tempo. Berg armando o contra-ataque. Hanif pela saída de rede, para fora. 17º ponto do Brasil. Primeiro set, esse é o Grand Prix, fase final do Grand Prix. As brasileiras terminaram a primeira fase da competição em primeiro lugar. Veio bonito a Tom. Preste atenção que ela vem com o tronco virado para a diagonal e ataque no corredor. Por conta do último ataque dela, o bloqueio já se estrutura com a marcação mais para dentro. Olha a Sheila como joga o braço para dentro, deixando a paralela com a Fofão. Mas a pancada foi muito forte e de difícil amortecimento. Na quadra, Cíntia Barbosa. Sacando o Santos. Bola de primeiro tempo com a Valeuska. Paula pegou. Valeuska! É ponto do Brasil. A bola não volta. Valeuska está com uma ansiedade. Se a gente pode usar essa palavra, porque está sendo muito positivo o trabalho dela. Já bloqueou uma bola de primeiro de toque, atacou uma bola de segunda. A bola passou por ela, ela está botando no chão. Santos faz o levantamento. Não caiu o ataque dos Estados Unidos, tem contra-ataque do Brasil. A largada da Sheila foi amortecida pelo bloqueio e o ataque pega no fundo da quadra. Cai dentro no fundo da quadra. Ponto dos Estados Unidos. A equipe americana que mexeu com a entrada da Moa Santos e da Barbosa na rede, uma versão do 5-1. Vai tentar dar uma equilibrada na rede, né? O Brasil faz uma ótima partida, mostrando segurança num fundamento que sempre nos preocupa, que é a recepção. Brasil 18, Estados Unidos 14. Fofão. Paula. Bola não passa. Ponto dos Estados Unidos. É a Bauer Barbosa, a formação que foi montada através da inversão do 5-1, pegando a Paula. A Paula sendo bloqueada pela primeira vez depois de uma excelente recepção da Mari. Porque o saque da Tom foi muito bom. Cai para 3 pontos a vantagem brasileira. Primeiro set, a única derrota do Brasil na primeira fase foi para a China por 3-2. Bola de cheque, erro na recepção brasileira. Baum, ponto dos Estados Unidos. Um saque sensacional da Tony, como ela encurtou a diagonal para cima da Paula. Ela busca um ângulo bem na diagonal, bem fechada no saque, que é dificílimo. Ela consegue o objetivo e por isso o Zé Roberto para organizar a recepção do Brasil. Heather Baum tem 29 anos, uma jogadora já muito experiente de 1,88 m. Conversando ali com a Heather. Liga Futsal, Joinville enfrenta em casa o Suzano Ubra. Amanhã, 8 da noite, ao vivo no Sport TV. Pequeno torcedor se vê no telão e faz a festa. Lampinho, uma técnica muito experiente, trabalhou no voleibol italiano, com destaque principalmente na equipe do Modena, Luiz. Uma curiosidade em relação a ela foi campeã olímpica em 1984, justamente na Olimpíada nos Estados Unidos. A única vez que os Estados Unidos conseguiram chegar a uma final olímpica. Ela era adversária e foi a melhor jogadora dos Jogos Olímpicos, quando a seleção chinesa conseguiu sua primeira medalha de ouro em Olimpíada. 18-16, roda a seleção brasileira. Ponto do Brasil. 19 Brasil, 16 Estados Unidos. Aí a Tom. E vem aí Sassá no lugar da Paula. Marco Freitas. Com a entrada da Sassá, o Brasil ganha duas coisas, né? Um saque. Sassá é uma jogadora excelente nesse fundamento, embora a Paula tenha feito a melhor passagem por esse fundamento na partida de hoje até agora. Agora a recepção para o final do set é muito importante com a presença da Sassá. Sacando Sassá. Santos faz o levantamento. Baum, ponto dos Estados Unidos. Você percebe a mudança no estilo do levantamento. A Santos utiliza mais as bolas de primeiro tempo. A Baum começa a atacar mais as bolas. Eu prefiro a Santos, sinceramente. Ainda bem que a Lampin optou pela levantadora Berg. Brasil 2 pontos na frente. Saque rasante, Brasil 1 ponto na frente. Que saque da Heather Baum. Exatamente em cima da Sassá. Você aproveita que a jogadora sai do banco. Agora, independente de quem estivesse ali, o mérito da sacadora. Muito bom saque
da Central Americana. Ela saca mais uma vez, tentou ainda mais rasante, ficou na rede. Brasil 20, Estados Unidos 18. Lembrando que Brasil e Estados Unidos fizeram 3 partidas amistosas em junho. E o Brasil ganhou 2, as americanas ganharam 1. São momentos de definição no primeiro set. Bola de primeiro tempo mais uma vez. Forçou a bola de primeiro tempo a Santos. Ponto do Brasil no bloqueio. Primeiro ponto da Thaís de bloqueio. Mais importante ponto nesse fundamento até agora na partida. A equipe americana pressionando e o Brasil consegue um ponto importantíssimo. Parando Daniel Scott Arruda. 21-18. Santos para saída. Funciona o bloqueio brasileiro. Vem a Mari no bloqueio. O Brasil contra-ataca. Mari na pequena diagonal, é ponto do Brasil. Que fase está vivendo a Mari, recentemente campeã italiana ao lado da Sheila. Muito bem no bloqueio, na sequência da jogada. Uma pontuação importantíssima. Zé Roberto ficou reclamando de 2 toques na cobertura americana, mas de qualquer maneira o importante é que o ponto é brasileiro. Você acompanhando o Grand Prix. Vê o bloqueio em cima da Barbosa e veja a tranquilidade da Mari na hora da definição. Ela vem para a pequena diagonal e tira muito bem do bloqueio. Luiz, uma hora começa a estar tenso depois de ter bloqueado. Acalma no passe para organizar o contra-ataque com as opções necessárias. Súbito. Súbito, a tradução italiana é agora, né? Estou fazendo uma pergunta para ele. Qualquer gente só ouviu ele falar súbito, mas infelizmente não deu para escutar a pergunta. Acredito ter sido isso, a substituição. A inversão do 5-1, agora feita pelo Zé Roberto Guimarães. 5-1, sistema de jogo, 5 atacantes, uma levantadora. Ele tira a levantadora da rede, coloca a Fabiana para aumentar o seu bloqueio e coloca no fundo a Carol Albuquerque. Fez um ótimo Grand Prix até agora. É a novidade a presença das centrais na inversão do 5-1. Ora Fabiana, ora Thaísa. Santos vem para o levantamento, vem para a entrada de rede, errou no levantamento, toque foi feio. 2 toques, é ponto do Brasil. Ponto importante no fim do primeiro set. (23-18), abre de novo o Brasil. Santos levanta para a entrada de rede. Chega o bloqueio brasileiro pesado. Olha que bloqueio. Fabiana e Thaísa, Marco Freitas. Presença de espírito Zé Roberto Guimarães, né? Fez a inversão no momento certo, jogou pressão na ponta, acreditou na falha na recepção e levou a boa nessa jogada. 7 pontos Brasil. Santos para saída na China. Pequena diagonal, Fabiana quase conseguiu a defesa. Apesar de toda a sua altura, demonstrou mobilidade, veio buscar uma bola no chão. Ponto dos Estados Unidos. O Brasil agora tem apenas que colocar essa bola no chão. E desfeita agora a inversão do 5-1 e você vê nitidamente a Berg, uma levantadora acima do peso. E a Santos também, né? Interessante. Os 2 levantadores me parecem um pouco pesados e um time que também é pesado na recepção dificulta muito no deslocamento para o ajuste das jogadas, tanto na virada de bola quanto nos contra-ataques. Para o Brasil agora é só botar no chão. 7 pontos Brasil. Carol, Fabiana, termina o primeiro set. As jogadoras que fizeram a inversão do 5-1 definiram. O Brasil vence o primeiro set, vitória brasileira por 25-19. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Já já o Marco Freitas analisa como foi o primeiro set, como foi essa vitória brasileira. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão. Alô, amigos do Sport TV, estamos acompanhando o Grand Prix. O Brasil venceu o primeiro set. Vamos tentar ouvir o José Roberto Guimarães. Não saiu. É ajustando. A ponta já melhorou, já não jogaram tanto lá. Aqui já está, a defesa já está melhor posicionada. Nós temos que continuar mantendo o saque. A Loga não está passando. O Fiot está passando lá. Brasil vence o primeiro set, 25-19. Análise no Sport TV do comentarista Marco Freitas. Muito boa a exibição do Brasil, soube manter o controle no lugar nos momentos mais importantes do set. Quando a equipe americana encostou, o Brasil teve o equilíbrio necessário. Zé Roberto foi muito feliz na inversão do 5-1 e ajudou o Brasil a vencer o primeiro set. Vamos mais uma vez à quadra, Ana Cruz. Oi, Luiz, aqui ao meu lado está a Carol da Tais, que no rodízio do Grand Prix, que o Zé Roberto está fazendo entre as atletas, ficou fora. Ela e a Tanquinha estão fora dessa última etapa das finais. Carol, o que você achou do primeiro set?
Bom, até que o Brasil jogou como já pediu, bem concentrado nas jogadas que as americanas fizeram. E acho que a gente conseguiu anular as principais jogadoras delas nesse momento. O que você acha que o Brasil tem que fazer para melhorar um pouquinho para o próximo set? Eu acho que tem que continuar fazendo o que está fazendo, anular mesmo as jogadoras, fazer o que já está pedindo. E tocar bem, eu acho que isso é importante, e trabalhar bem no bloqueio e defesa, porque eu acho que isso funciona mais no contra-ataque, a gente pode abrir essa boa vantagem contra os Estados Unidos. Obrigada, Carol. Luiz. Muito obrigado, Ana Cruz, conversando com a Carol Gataz. Vamos agora para o segundo set, 25-19, o placar do primeiro set. Brasil jogando contra os Estados Unidos. As americanas terminaram a fase de classificação na quarta posição, com 7 vitórias e 2 derrotas. Perderam para a Turquia por 3-1 e para a Itália por 3-0. Eu lembro mais uma vez que o Brasil perdeu para a China por 3-2. Mas vem de uma vitória fantástica sobre as chinesas. Vamos agora para o segundo set. Fofão. Bom saque curto. Berg faz o levantamento. Hanif está afastada da rede. Vamos caprichar. Fofão. Bola para saída. Sheila largou. Estava confusa a armação americana. Caiu a largada. É ponto do Brasil. Segundo ponto apenas da Sheila. Digo apenas porque a Sheila, por exemplo, na última partida contra a China, na melhor exibição do Brasil, ela foi o grande destaque com 18 pontos e também a maior pontuadora da partida. Aliás, ela foi a maior pontuadora da fase de Macau. 1 Brasil, 0 Estados Unidos. Berg levanta. Hanif. Veio na potência agora a gigante Hanif. Jogadora de 2 metros de altura. Ela ataca a 3 metros e 28 do chão. Ela ataca a mais de 1 metro da borda da rede. Fofão para saída. Acelerou o jogo. Mari virou. Na última competição importante do cenário mundial, a equipe americana conseguiu um pódio em terceiro lugar da Copa do Mundo. Lembrando que venceu a Copa do Mundo foi a Itália, o Brasil chegando em segundo lugar, classificando-se assim as 3 equipes para as Olimpíadas. O Brasil vai se preparando para Pequim. O vôlei feminino sonha com o ouro em Pequim. Aliás, o Roberto, uma declaração muito boa. A chegada ao Japão, o Zé Roberto falou o seguinte, que ele é um apaixonado pelas jogadoras da seleção dele. E que as jogadoras sentem essa paixão. Para a saída, Sheila veio bonito pro corredor. Berg arma o contra-ataque. O ataque, a minha força não cai. Berg faz mais um levantamento, de novo para a entrada de rede, veio para a diagonal e ali essa bola marcou em tese, não poderia cair entre a Paula e a Fabi. Tem que levar em consideração também que a Logan Tom está variando bastante os golpes dela. Já atacou a diagonal entre o meio e a diagonal fechada. Já atacou aquela bola em cima da Fofão na paralela. O Brasil tem que se ajustar, porque ela é muito boa no ataque. Fofão faz o levantamento, bola de primeiro tempo, Thaísa. Ponto do Brasil. Logan Tom, uma jogadora vulnerável na recepção, mas no ataque ele é muito eficiente. Zé Roberto já no início da chamou partida, atenção para isso. Já chamou atenção para isso. Sacando Thaísa. Viagem balanceado. Caiu! Olha o erro da recepção de Logan Tom. Muito bom o saque da Thaísa, que não é fácil você acertar aquela posição que a Logan Tom está. Ela está disfarçadamente na recepção. Ela ocupa uma área mínima que a Thaísa acabou de acertar. Thaísa nasceu no Rio de Janeiro, tem 1,96 m. De novo, ela vem para cima da Logan Tom, que agora acertou. Boa armação de jogada da Berg. Ela tira a Hanif da saída para bater uma bola pelo meio. Veja a armação. Aqui o brasileiro subiu duplo ainda. E bola bem batida, né? Que ela percebe a presença da Sheila, ela inverte o ataque e pontua para a seleção americana. 6 pontos de ataque tem a Hanif. Para fora o saque dela, roda a seleção brasileira. Você acompanhando todas as emoções do Grand Prix, a fase final, torcendo pela seleção do Brasil. Em 2007, brasileiras e americanas se enfrentaram 2 vezes, com uma vitória para cada lado. Berg faz o levantamento. Hanif pelo meio, atrás ali dos 3. Valeuska beliscou no bloqueio. Fofão. Paula, pequeno. Ponto do Brasil. Ótimo trabalho da Valeuska, né? Sei aquela participação do bloqueio sem pontuar efetivamente. Amortece para o Brasil e a Paula contra-ataca, marcando seu 5º ponto. Ela e a Mari são as principais pontuadoras brasileiras. Tá aí a mãe da Mel.
O Brasil venceu o primeiro set, vai vencendo o segundo por 6-4. Bloqueio brasileiro chegando pesado. Valeuska e Paula. Sorriso bonito da Valeuska. Valeuska tem 1,90. Nasceu em Belo Horizonte. Bicampeã italiana pelo Perugia em 2005 e 2007. Campeã espanhola pelo Murcia em 2008. 7 Brasil, 4 Estados Unidos. Berg para saída na China. Paul não definiu. Berg. Agora para a entrada. Bola estava afastada, teve defesa brasileira. O contra-ataque é do Brasil, com a Paula também afastada da rede. Berg faz o levantamento. A largada. Fabi, a bola caiu. Heather Brown, ponto dos Estados Unidos. A seleção americana é uma seleção muito técnica, né? Todos os jogadores têm um mínimo de noção de voleibol de praia, o que enriquece na defesa, fundamentalmente. São jogadores que defendem bem com a base alta. Essa defesa acima dos ombros. Muito tradicional na seleção masculina americana. 7 Brasil, 5 Estados Unidos. Estamos no segundo set. Ponto do Brasil. Brasileirão ao vivo aqui no Sport TV. Para voltar à zona da Libertadores, o Palmeiras precisa vencer o Figueirense. Quinta, às 8h20 da noite para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e Pernambuco, que ficam com Vasco e Sport. Vamos ouvir o José Roberto. Indo pelo lado mais difícil. Não se preocupe em pegar na altura. Ela não pode passar essa bola do lado. Uma coisa, ela puxou para dentro. Você não bate assim? Você mexe ao contrário quando você faz. Ela bateu na tua mão, você foi para dentro, ela bateu na tua esquerda. Galera, quem está passando o final lá é a Lula. Análise no Sport TV do comentarista Marco Freitas. O Zé Roberto muito sereno, tranquilo, fazendo pequenas correções, que o Brasil joga bem. Enfrenta uma equipe, como eu disse anteriormente, muito técnica, muito bem armada taticamente por essa que aparece, a grande Lampin. Agora, sofre com problemas no levantamento, né? Acho que é uma equipe que não aproveita o potencial de ataque bom para o time brasileiro. Está muito bem organizado taticamente na relação entre o bloqueio e a defesa. No primeiro set, o Brasil fez 25-19. 8 Brasil, 5 Estados Unidos. Berg, bola de primeiro tempo. Baum não definiu. Fabi, tem contra-ataque do Brasil. Vem a Sheila pela saída atrás da linha dos 3. Ficou no bloqueio, é ponto dos Estados Unidos. Heather Baum. Olha o deslocamento da central, como ela projeta, chega atrasada. Mas quem não foi pontua dela, não. foi a Glass, Kimberly Glass. Exatamente. Jogadora, como eu já disse, com 1,90, é uma das melhores jogadoras de recepção até o momento na competição. E ela aparece em quase todas as estatísticas. Ela está entre as melhores em quase todas as estatísticas. Valeuska virou, é ponto para o Brasil. Nas estatísticas de ataque, falando em estatística, a melhor brasileira é a Jaqueline. Aparece como a 10ª melhor atacante. A Sheila é a 13ª, a Glass a 15ª. Ilustrando o que a gente falou há pouco sobre a Kimberly Glass. A largada no fundo, não cai. Glass, ponto. Ela até o início desse jogo tinha atacado 173 bolas com 38,7% de aproveitamento. Glass, ponto dos Estados Unidos. Fofão na segunda, não caiu. Glass. 9 Brasil, 7 Estados Unidos. Bola de primeiro tempo. Thaísa. O Brasil deu sorte agora, porque o passe era perfeito para a jogada. Fofão optou por uma bola de segundo. Já tinham duas jogadoras na expectativa. A defesa aconteceu. Mas o contra-ataque na sequência foi bem trabalhado, com mais um ponto da Thaísa pelo meio de rede. Marco, Thaísa ou Fabiana? No momento, a Thaísa. Chegou bem no bloqueio, ela no duplo ali com a Mari. Essa bola vem de graça. Fofão. Para ela. Para Thaísa, que bateu para fora. Que pena. Por muito pouquinho. Mas eu digo pela Thaísa, eu opto pela Thaísa nesse momento, porque ela vem jogando muita bola. Foi a maior pontuadora do Brasil em partidas importantes nesse Grand Prix. Agora, a Fabiana é uma jogadora espetacular. Vale lembrar que no último Mundial ela foi eleita a melhor atacante jogando como central. O Brasil tem 3 opções excelentes para a posição. Sheila, Fabi, Mari! Bola boa! Achou uma diagonal longa, Mari.
A Mari voltou para a seleção brasileira melhor do que ela saiu. Marco, veja que ela usa toda a extensão de braço. Muito bem. A Mari anterior viria para baixo. Tá muito bem, muito mais serena dentro do campo. Berg ameaçou uma segunda, tirou o braço. 11 Brasil, 8 Estados Unidos. Não passou o ataque, não passou. Quarto toque. É ponto do Brasil. É Logan Tom. Sacando a paulista Mari. Berg faz o levantamento. Bola pega no bloqueio da Thaísa. É ponto dos Estados Unidos, Logan Tom. Daniel Scott no saque. Fofão. Paula veio para o corredor. Outra que usa toda a sua experiência, Marco Freitas. No ataque, uma jogadora espetacular. Na partida de hoje, vai bem na recepção. Essa oportunidade é excelente de vê-la jogando ao lado da Mari. Como eu disse, são duas jogadoras que a princípio são mais fortes no ataque, mas têm responsabilidade ao lado da Fabi de compor a recepção do Brasil também. 13 Brasil, 9 Estados Unidos. Brasil tem contra-ataque. Thaísa pegou no fundo. Paula largou e a bola cai com o bloqueio. Falando em experiência, mais uma demonstração de categoria de experiência de Paula Pequeno. Um ótimo trabalho da Thaísa no passe do contra-ataque. É importante o Brasil, quando tem condições de armar um contra-ataque com a bola na mão da Fofão, o Brasil aproveita as três atacantes que estavam na rede, uma vantagem muito grande para o contra-ataque. Brasil na frente, o Brasil venceu o primeiro set por 25-19. Outra pessoa só larga junto. Eu sei, tá com pouco ângulo. Bate a rotação da Berg na mão da Valeu, mas estamos no jogo. Valeu, Zé Roberto tá muito ligado. Você vê que o papo dele foi sobre aquele ataque da Thaísa para fora. Aquela bola de meio que ela veio na sequência do contra-ataque. Dizendo que ela tá muito espremida por ali, pedindo para trabalhar com ela. Ou uma chutada no meio quando o passe estiver mais aberto, ou um tempo esquerda. Jogadas mais para a esquerda, para justamente dar espaço para a definição da Thaísa. Aquela bola ficou muito apertada para a finalização dela. Liga Futsal, Joinville enfrenta em casa o Suzano Ubra. Amanhã às 8 da noite, ao vivo no Sport TV. Thaísa sacando. Thaísa tem um saque venenoso. Berg faz o levantamento, bola para a saída de rede, Hanif não definiu. 14 Brasil, 9 Estados Unidos. O Brasil querendo o 15º ponto, a bola permanece em jogo. Vem para a entrada de rede, a largada cai, é ponto dos Estados Unidos. Logan Tom. Mais uma vez, a boa largada da Logan Tom. Hanif sacando. Fofão. Paula largou. Bola não cai. Berg arma o contra-ataque. Tom. Não cai a largada. Valeuska faz o levantamento. A Sheila já vinha entrando mais. Teve categoria. A Sheila para posicionar o corpo saltando. E é o que a diferencia das opostas, né? Das nossas adversárias. Bola fora da rede, uma bola difícil, bola bem trabalhada na diagonal. Toda a categoria da nossa oposta. Ponto da Sheila, ponto do Brasil. Sheila que pontuou pouco até o momento. Berg levanta. Bola pelo meio, Hanif atrás da linha dos 3. Zé coça a cabeça. Ponto dos Estados Unidos. Essa é aquela bola que pode não cair desde que alguém flutue mais no fundo, né? No caso, na posição 6, que é o fundo meio. Namani enquadra. Uma opção mesmo de bloqueio de contra-ataque. A equipe americana criou 3 contra-ataques nesse segundo set e não pontuou. 15 Brasil, 11 Estados Unidos, 16º ponto brasileiro. O Brasil na reta final para o pré-olímpico masculino de basquete. Brasil e Austrália pelo torneio Acrópolis de basquete amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo no Sport TV 2. E a partir do dia 14, pré-olímpico de basquete para você. Middle back or the left back? I'll take that. Middle back. Middle back. Ticket. Okay, so middle back ticket. Alright, so they've been hitting 2-3 balls here. Nobody goes. Okay, so middle back will go. Right?
preocupação com o meio fundo. Quem pega o meio fundo. Ela está trabalhando o raciocínio dela em cima da incidência da jogada. Ela recebe informações da pessoa responsável pelas estatísticas, vai comunicando a sua equipe, estruturando para os números que ela está recebendo. Você viu a Logan Tom falando, eu pego o meio fundo. Exatamente. O americano gosta muito desses detalhes estatísticos, mais do que ninguém. É uma equipe que cumpre a risca as determinações, mesmo gosta desse jogo muito tático. O Brasil cada vez mais assimila isso, é que a nossa natureza é muito prática, né? E na questão da teoria, que hoje tem que andar muito junto com a prática, ainda mais num jogo tão veloz como é o jogo de voleibol. 25-19, o Brasil venceu o primeiro set, vence o segundo por 16-11. Berg faz o levantamento. Hanif ficou no bloqueio, Valeuska! Ponto do Brasil. Mais um ponto de bloqueio da Valeuska. Na estatística da competição foram registrados apenas 2 pontos com esse. Mas, na verdade, nas minhas contas são 3, porque aquela bola de primeira de toque foi bloqueio da Valeuska que não está registrado. Berg faz o levantamento para a entrada de rede. Fabi pegou. Tem contra-ataque brasileiro. Paula pelo meio atrás, linha dos 3. Não passou. Bola ficou baixa. E a Paula também veio no gás. Veio batendo para baixo. Eu acho que foi mais por aí, Luiz. Acho que ela forçou muito o ataque para baixo. Tá bem, tá solta na partida. Nossa principal pontuadora no ataque. Acabou se empolgando. Brasil 17, Estados Unidos 12. A margem também no placar. Paula na recepção. Fabi. Mari. Ponto do Brasil. O importante com a presença da Mari e da Paula, se o Brasil corre algum risco na recepção, ameniza esse risco com a segurança com a segurança na virada de bola pela ponta. Se o passe não funciona, a gente tem força com a Mari na ponta ou com a Paula na finalização. 7 ataques, nenhum erro da Mari. Thaísa não definiu na bola de cheque. Subiu o duplo do Brasil. Pancada. Bonito ataque. É a Namani que entrou agora, entrou com tudo. Ela que é companheira da Valeschinha no Novara da Itália. Ogona Namani tem 24 anos. É de Bloomington, Illinois. Mari, 100% de aproveitamento. 8 ataques, 8 pontos. Tá demais a Mari, ela até sorri. Mas nessa jogada eu vou chamar a atenção para a recuperação da Paula Pequeno, que sofreu com a última recepção. O saque de novo foi em cima dela, e aí sim ela passou bem, ajudando a Mari a pontuar e manter o seu 100%. 8 ataques, 8 bolas no chão. Chegou o bloqueio brasileiro. Berg faz o levantamento. Meio atrás da linha dos 3, o bloqueio abriu. Mari capricha no levantamento. Sheila teve defesa no fundo. Berg levanta para os Estados Unidos. Grand Prix feminino, você acompanhando o Brasil jogando contra os Estados Unidos. Ponto das americanas. Agora a Hanif está sofrendo com a Berg. É uma bola colada na rede, uma bola afastada da rede, uma bola curta, uma bola longa. Levantamento na ponta não tem padrão, isso dificulta muito para a finalizadora. Você viu ali a Daniela Scott Arruda, profunda conhecedora das coisas do Brasil, do vôlei brasileiro. Boa recepção da Fabina. Já empurrando a bola. Hanif. Ponto dos Estados Unidos. 2 metros de altura, ajuda muito nesse tipo de situação. Bola afastada da rede, complicada, difícil para o tempo de bola do Brasil agir corretamente. No ponto da oposta, a principal pontuadora do jogo com 9 pontos. Bola de primeiro tempo, Thaísa soltou o braço, não caiu. Thaísa caprichou no levantamento. Mari usou o bloqueio, foi inteligente a Mari. Thaísa levanta mais uma vez. Levantou aqui para Sheila, tá valendo a jogada. Ataque pelo meio atrás, linha dos 3. A Thaísa levantou mal 2 bolas seguidas. É verdade, eu fiquei inclusive com a impressão de um toque na rede da Sheila. A Sheila até parou na jogada. E o Zé Roberto também parou. Brasileirão, ao vivo no Sport TV. Para voltar à zona da Libertadores, o Palmeiras precisa vencer o Figueirense. Quinta, às 8h20 da noite para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e Pernambuco, que ficam com Vasco e Sport. Está vendo, mais uma vez, a Namani, que entrou cheia de gás. E é fã do Michael Jackson. E Luiz, o Brasil em ataques tem 25 pontos, a equipe americana tem 26. Em bloqueios, o Brasil soma 4 pontos
O time da Lampin, seleção americana, tem 2 pontos. São 2 pontos de saque do Brasil e 1 ponto de saque da seleção americana. Fofão. Mari bloqueada, a bola não caiu. Fabi estava atento na cobertura. Machucou a Logan Tom, o juiz parou. Ele vai voltar o ponto. Os 2 polegares levantados. O significado disso é que ele está voltando o ponto. Ela ficou tonta, uma bola... Olha o nariz. Está sangrando. Bolada pegou no rosto. Eu acho que foi o cotovelo da companheira que bateu no rosto dela, porque a bola não me pareceu ter se chocado com o rosto da ponteira americana. Vamos ver o que aconteceu no ataque da Mari. Foi a bola, sim. Então a bola não passou, inclusive. Uma bola muito estranha. Pois é, fiquei com a impressão que foi bola e rede no rosto dela. Então acho que a arbitragem se equivocou, porque parece que a bola não passou. (19 Brasil, 16 Estados Unidos. Thaísa brigou na rede. Thaísa faz o levantamento. Sheila pela entrada. Ponto dos Estados Unidos. O juiz dá desvio. Fiscal deu bola para os Estados Unidos. O primeiro árbitro não titubeou, confirmando o toque do bloqueio americano e o ponto da equipe brasileira. E que ponto importante, hein? Primeiro momento em que o Brasil se desorganizou na virada de bola. O Brasil sai do sufoco com o erro americano. 20-16. Berg levanta a bola de primeiro tempo. Fabi chegou. Não conseguiu fazer a defesa. Ponto dos Estados Unidos, o 17º. Daniel Scott, Arruda. Ponto dos Estados Unidos. Daniel Scott está jogando em alto nível há 2 décadas. Quase 2 décadas. São mais de 300 jogos pela seleção americana. Se nós destacamos o fato da Fofão ter participado de 90 jogos em Grand Prix, a jogadora americana tem mais de 300 participações, a jogadora com o maior número de apresentações pela seleção do seu país. 21 Brasil, 17 Estados Unidos. Berg levanta. Barbosa, bloqueada. Ponto do Brasil. Mais uma vez, Cíntia Barbosa tentou partir para o corredor. Parou no bloqueio da Sheila. Sheila e Valeuska no duplo. Você viu a vibração das duas. No primeiro programa da série Jogos Olímpicos para Sempre, o ex-judoca Aurélio Miguel conta detalhes decisivos que o levaram a conquistar o ouro em Seul em 88. Nesta quinta, 6 da tarde no Sport TV. Thaísa sacando, viagem balanceado, rasante. Berg faz o levantamento, bola pelo meio, atrás da linha dos 3. Ponto dos Estados Unidos. Mais um ponto da Namani. Cíntia Barbosa dá um sorriso bonito ali com a volta da Tom. Recuperada do sangramento do nariz. (22-18). Fofão levantou de manchete, chamou a bola pequena pela entrada de rede, veio muito bem para o corredor. Veio para cima da Hanif, que com 2 metros tem dificuldade na defesa. Tem acontecido que quando o Brasil não recepciona bem, tanto a Paula quanto a Mari estão colocando a bola no chão, mesmo com o bloqueio duplo antecipado na posição. Isso é sinal de segurança nas bolas de ponta. Quem estava bloqueando esse corredor, Marco, era a levantadora Berg, que é o bloqueio mais baixo, evidentemente. Fabi pegou. 23-18. E a largada para fora. Isso se explica. A Paula demorou a deslocar para o contra-ataque na ponta. A opção era ou a Fofão pela saída, ou, por incrível que pareça, a Fabi, que não pode atacar, que estava na diagonal. As únicas jogadoras com ângulo de finalização no ataque. Por isso o Brasil acabou se complicando nesse contra-ataque. 23 Brasil, 19 Estados Unidos. Fofão. Paula. Veio forte pela entrada de rede.
Muita segurança, muita consistência no vôlei da Paula. Ataque do Brasil pela ponta, impecável na partida de hoje. E um detalhe, Marco, a Heather Baum pulou na primeira bola, pulou no primeiro tempo e deixou a Paula praticamente no simples com a levantadora Berg. Mais uma vez o Zé Roberto faz a inversão do 5-1. Saindo a Sheila para a entrada da Carol. É 7-point Brasil. Zé Roberto aposta mais uma vez no bloqueio da Fabiana na rede. Vamos ver se vem um saque forçado. Há margem para isso. 24-19. Saque forçado. Berg foi buscar. Essa bola vem de graça para a quadra brasileira. Na segunda, Walewska! Quarto toque é ponto do Brasil. Walewska mais uma vez atenta, esperta, atacando de segunda e fechando o segundo set para a seleção brasileira. 2-0 Brasil e Estados Unidos. Você acompanhando todas as emoções do Grand Prix. O Brasil repete o placar do primeiro set, 25-19. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão. Sim. Alô, amigos do Sport TV, estamos acompanhando o Grand Prix. Chegamos à fase final do Grand Prix. O Brasil vai vencendo os Estados Unidos, 25-19, 25-19. E mais uma vez nós temos a presença da jornalista Ana Cruz na quadra de jogo. Ana. Oi, Luiz, eu estou aqui com a Joicinha, que também está de fora das finais. A Joicinha vai dizer pra gente, Luiz, qual foi a jogadora que o técnico José Roberto Guimarães mais estudou com a equipe do Brasil e dos Estados Unidos. Joicinha, diz pra gente como é que foram esses estudos, por favor. Boa noite. Então, assistiu todo mundo, mas a principal jogadora foi a Ranife, que nas horas decisivas é boa pra ela, pela altura e pela confiança da levantadora, que a levantadora tem nela, né? Mas, assim, que fundamento você acha que o Brasil não pode errar para poder fechar agora no terceiro set e ganhar o jogo? Eu acho que o nosso time fundamental é o passe, porque a gente com o passe na mão, as jogadas é muito difícil de marcar. Obrigada, Celcinha. Luísa, com você. Obrigado, Ana Cruz, na quadra de jogo. Marco Freitas. 25-19, 25-19, 2-0 Brasil. O Brasil jogando muito bem, mais uma vez, sabendo superar nos momentos difíceis, na recepção, nas poucas vezes que isso aconteceu. Demonstra muita segurança nas jogadas de ponta. Isso é uma característica importante, porque esse fundamento, quando se torna vulnerável, o Brasil tem uma tendência a perder a agressividade no ataque. Então, quando confirma o ponto, depois de um erro de passe, isso levanta a moral da equipe para a sequência das jogadas. Isso é muito importante. Então, um destaque nesse sentido para Paula Pequeno e para a Mari, as nossas principais pontuadoras. A Paula ao lado da Ranife, a principal pontuadora do jogo com 9 pontos. Seguido de pertinho aí pela Mari com 8 pontos. É importante lembrar que o Brasil também se beneficia dos erros da seleção americana. A seleção americana tem 13 pontos em erros e o Brasil tem apenas 6, o que é muito pouco para um jogo desse nível. Marco Freitas, vimos a mudança na levantadora. Amol Santos vai começar esse terceiro set. A levantadora já foi durante muito tempo titular dessa seleção dos Estados Unidos, destacando. Amol Santos. Bola pelo meio atrás da linha dos 3. Sheila não definiu. Trabalha a seleção dos Estados Unidos também pelo meio, também atrás da linha dos 3. Fabi faz o levantamento de manchete. Paula pelo meio, atrás da linha dos 3. Ponto do Brasil, Paula Pequeno. Importante destacar mais uma vez, que eu acho importante. Trabalha a comissão técnica do Brasil. Estou falando sobre preparação física. A gente tem jogadoras muito bem fisicamente, tanto na questão da força como na velocidade. O time do Brasil se apresenta muito bem nesse sentido também. Santos faz o levantamento, tempo atrás. Daniela Scott bloqueada. Chegou o duplo do Brasil de novo. A bola caiu dessa vez, é ponto dos Estados Unidos. Virou a Namani. Namani ataca a 3-15 do chão, bloqueia a 3-5. 1-1, placar do terceiro set. Fofão. Mari tá soltando o braço, mas que pancada. A largada, Fabi chegou. Fofão levanta. A largada ao lado do bloqueio dos Estados Unidos. Amol Santos faz o levantamento. Bola para entrada de rede, não passa. A Mari já tirou sangue do nariz da Tom.
deu uma pancada agora. É o que está me chamando a atenção, a pegada mesmo, para usar uma palavra bem popular, principalmente da Paula e da Mari pela ponta. O preparador físico do Brasil é o Zé Elias Proença, um dos grandes profissionais da área do país. Santos faz o levantamento. O bloqueio brasileiro ficou simples. A Thaísa tentou saltar nessa bola da Logan Tom. Estava muito afastado, uma bola estranha. Difícil para o atacante. E como eu disse, a equipe americana sofre muito com suas levantadoras. Tanto a Santos, que é mais experiente, sempre foi a titular nesses mais de 10 anos na seleção americana, mas realmente não é grande coisa. Levantamento de manchete. Paula explorando o bloqueio. Quando a gente usa a expressão explorando o bloqueio, veja a tradução da expressão. A Paula bate para cima. Essa bola sairia, ela não teria a menor possibilidade de cair dentro da quadra. Como ela bate para cima, ela pega a ponta dos dedos da bloqueadora dos Estados Unidos. 3 Brasil, 2 Estados Unidos. Santos faz levantamento para Tom, passou de toque. Erro na armação de jogada. Tem contra-ataque do Brasil. Sheila larga no meio, é ponto do Brasil. Sheila. Mais uma vez, você vê de cima, bola caindo entre as 6 jogadoras dos Estados Unidos. 4 Brasil, 2 Estados Unidos. Santos, bola de primeiro tempo. Chega o bloqueio. Valeuska. Tá demais a Valeuska. Bloqueou em todas as situações. Ela antecipa a jogada. Como ela salta antes da finalização da atacante americana. Muito bem posicionada a nossa central. Destaque nesse fundamento. Ela não aparece, pelo menos não aparecia antes do jogo, entre as 15 melhores bloqueadoras. A Thaísa aparecia como a 13ª melhor, a Heather Baum era a 12ª e a Danielle Scott a 4ª. São números das fases iniciais do Grand Prix para você. Ponto dos Estados Unidos, erro na recepção brasileira, Fofão reclama, pede uma invasão por cima. É esse sim um erro na recepção, né? Aquele outro erro que tivemos com a Paula foi o mérito da Logan Tom no saque. Agora a opção da Mari pelo toque, exagerou na dose e a equipe americana pontua. Fofão. Bola fora, é ponto dos Estados Unidos. Bola de primeiro tempo com a Valeuska. Ponto do Brasil. Fofão forçando a bola de meio. Veja aí o levantamento. Chamando a Valeuska. Hanif. Um juiz dá fora, o outro dá dentro. A bola foi fora. Foi fora. Eu não fico com a impressão da bola fora. Embora o primeiro árbitro esteja fazendo uma ótima partida, né? Essa imagem vai tirar as dúvidas. Bola fora. Fiquei com a impressão nítida da bola fora. Tá tudo igual, tá 6-6. Paula, pela entrada, é ponto do Brasil, a treinadora chinesa da seleção dos Estados Unidos, trocando quase toda a seleção nesse momento. Vem pro tudo ou nada, a PEN no terceiro set. É a Paula cruzando com a Santos ou com a Berg, tá fazendo a festa. Fofão inteligentemente é objetiva tanto na virada de bola quanto nos contra-ataques. Se aproveita da baixa estatura das levantadoras adversárias. Paula sacando. Amon Santos faz o levantamento. Bola pelo meio, atrás da linha dos 3. Ponto dos Estados Unidos. Valeuska subiu no bloqueio. A bola pegou no bloqueio da brasileira e saiu. Toma ainda sentindo o nariz. Sacando aqui, Nadeu. Erro na recepção da Paula. Mari. Bola vem de graça. De novo, Mari com bloqueio quebrado. Largou no meio. Não caiu. Vem de graça de novo para a quadra brasileira. Fofão. Mari na potência. E agora não voltou. Mais um ponto para a conta da Mari no jogo. Foi o 10º dela. Paula continua com a principal pontuadora do Brasil e agora é a principal pontuadora do jogo. O ponteiro Paula Pequeno tem 13 pontos.
Toda vez. O Brasil na reta final para o pré-olímpico masculino. Brasil e Austrália pelo torneio Acrópolis de basquete. Amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo no Sport TV 2. E a partir do dia 14, o pré-olímpico de basquete. Primeira foto. Parou de jogar pro meio. Vamos só ajeitar um pouquinho. Uma imagem repetida ali agora. Da Fofão levantando a bola para Mari na ponta. E demonstrando o início da estrutura dela para o levantamento. Com o mesmo gesto técnico que ela fez para a chutada no meio da Valia. Acho que isso é muito importante para a levantadora do Brasil tentar driblar o bloqueio adversário. Você não tem nenhuma característica antecipada que facilite o raciocínio da bloqueadora adversária. Então ela tem o mesmo gesto técnico para praticamente todas as bolas. A nossa Fofão, uma das grandes levantadoras do mundo. Aqui no Sport TV você tem a análise do Marco Freitas. Marco, técnico de duas duplas brasileiras que foram medalhistas olímpicas. 9 Brasil, 7 Estados Unidos. Brasil, o país com mais conquistas de Grand Prix, tem 6 títulos. Brasil campeão em 94, 96, 98, 2004, 2005 e 2006. As 3 últimas conquistas já sob comando do Zé Roberto Guimarães. Mari, Thaís também na cobertura. Fofão faz o levantamento. Vem a Sheila, de trás da linha dos 3. Veio voando ali a Sheila. Saiu o ataque dos Estados Unidos, tocou na fita e caiu. Ponto dos Estados Unidos, apesar do esforço da Thaísa. Que bonita a jogada da Tom. Mas uma atacante ousada, uma bola dificílima para o ataque. Eu acho que a rede acabou premiando a ousadia dessa boa atacante americana. Tá aí a gigante Hanif. Hanif Park tem 2 metros de altura. Lembrando que a rede no feminino tem 2,24. Ela com os braços levantados, ela já passa na fita da rede. Pela China na saída, Thaísa. Ela sai do meio, dá 2 passos para a saída de rede. Veja, 1-2, o salto no pé esquerdo. China, ponto do Brasil. Sacando o Fofão. 10 Brasil, 8 Estados Unidos. Santos faz o levantamento, boa cobertura. Subiu o duplo do Brasil, Zé Roberto está cantando o jogo o tempo inteiro. Fofão faz o levantamento para a entrada de rede. Mari no corredor. Thaísa faz o levantamento, bola para a saída de rede. Sheila foi defendida no fundo. Tem contra-ataque dos Estados Unidos. Tom não botou no chão. O contra-ataque é do Brasil. Paula Pequeno errou o tempo de bola. Saltou pelo meio atrás da linha dos 3. Praticamente não achou a bola a Paula. A ideia da Mari foi inteligente. Ela tentou acionar a Paula pelo meio fundo, o que sempre surpreende, ainda mais quando é uma atacante que levanta para outra. Mas a bola ficou muito colada na rede e dificultou realmente o tempo de bola da Paula. 11º ponto brasileiro, roda a seleção do Brasil. Primeiro confronto entre Brasil e Estados Unidos aconteceu no Campeonato Mundial de 1960. O campeonato foi disputado no Rio de Janeiro e os brasileiros venceram por 3-0. Estamos acompanhando agora a fase final do Grand Prix Yokohama 2008. Pancada no corredor, ponto dos Estados Unidos. Hanif. Uma das partidas mais importantes do vôlei do Brasil nos anos 80 foi contra os Estados Unidos, nas Olimpíadas de Los Angeles. O Brasil vencia a partida, sofreu uma virada, que a equipe que se tornaria então a vice-campeã olímpica da equipe americana. Thaísa, ponto do Brasil. É sempre bom a gente lembrar com muito carinho e respeito dessas jogadoras importantes naquela época que ajudaram a levantar o voleibol, como Isabel, Jaqueline, Heloísa, Vera Mossa, Regina Show, enfim, várias estrelas dos anos 80. Thaísa foi prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Erro na recepção. Brasil abriu no bloqueio. A bola passou. A Fofão agora usou toda a sua experiência. E tem muita, tem experiência, tem categoria. Paula sorri. Se supera na técnica e na habilidade. A gente sente a Fofão ainda um pouquinho aquém do que pode chegar em termos de velocidade. Ainda está obviamente está recuperada a lesão, por isso está jogando, mas sente um pouquinho a falta de velocidade ainda. Tom, bloqueada. Tom, sem bloqueio. Thaísa defende. Tem contra-ataque brasileiro. A Paula larga. Santos faz o levantamento para Hanif. Defesa da Thaísa. Paula Pequeno pela entrada. Pegou no bloqueio.
Amol Santos levanta. Logan Tom, bloqueada! Triplo do Brasil. Marco Freitas. Muito volume de jogo da equipe brasileira. Várias jogadoras participando da defesa, que normalmente não são tão eficientes assim no fundo de campo. Caso da Thaísa, caso da Mari. O Brasil, quando tem necessidade de uma outra levantadora executando, uma outra jogadora executando o levantamento dos contra-ataques, isso é feito com eficiência. O Brasil muito bem em campo em todos os aspectos. Aqui, ó, ela tá com confiança mais aqui, no meio ela não tá jogando. Né? A Thaísa vai sacar de novo no meio da quadra. Se subir a Hanif para passar devagar nela, e ela vai voltar a bola para a Hanif na saída, Paula. Na bola você. Ela tá Zé Roberto, passando muito no corredor. atento a alguns detalhes da formação da recepção americana. Quando a recepção perde a segurança por lá, a equipe divide o campo com 4 jogadoras. A Hanif, que é oposta, aparece uma pequena faixa do campo. Caso isso aconteça, Zé Roberto pede para abrir mão da força no saque e dirigir o saque na oposta, porque atrapalha, inclusive, na finalização do seu ataque. 14-10. Amol Santos fazendo o levantamento. Hanif. Thaísa pegou. Bola de cheque. Bola boa. Eu tenho a impressão de que a bola poderia sair. Primeiro ataque da Hanif. Acho que sairia, Marco Freitas. Na dúvida, sempre é melhor pegar. A Thaísa é uma jogadora alta, então muitas vezes é difícil interpretar esse tipo de jogada. Levantamento de manchete para Sheila. E a bola atacada para fora é ponto dos Estados Unidos. Tá aí a levantadora Amol Santos. Sacando o Hanif Park. Bola de primeiro tempo, Valeuska. Tá bem no jogo, Valeuska. 1,90 de altura, nasceu em Belo Horizonte. Ela foi prata em 96, Marco, no Sul-Americano Infanto Juvenil. Fera desde nova, né? A Valeuska, que já marcou 10 pontos, ela tem 6 pontos em ataques. Entre as jogadoras de meio, é a jogadora que mais pontuou nesse fundamento. Inversão do 5-1. Saiu a Hanif Park para a entrada da Berg. Essa inversão é arriscada, né, Luiz? Que você perde uma atacante do fundo muito importante, que é a Hanif. A seleção americana passa mal, precisaria dessa bola do fundo, mas ainda bem que a Lampin está interpretando de outra forma. Berg faz o levantamento. Bola de segurança para Glass. Foi quem entrou na rede na inversão do 5-1 no lugar da Amol Santos. Já veio para cima do bloqueio a Glass. Essa é a fase final do Grand Prix. Você torcendo pelo Brasil aqui no Sport TV. Brasil vence por 2-0. Brasil, Estados Unidos, 15-13 para a seleção brasileira da Valeuska. Olha de onde a Fofão tirou essa bola para chutada no meio da Valeuska. E como a Valeuska encontrou esse ângulo de ataque com a bola um pouquinho afastada da rede. Uma jogada de muita categoria. De 2 das nossas principais jogadoras na partida de hoje. Valeuska ataca 3-10. Do chão bloqueia 2,90. Vamos ouvir o Zé Roberto. Vem um pouquinho mais. Brasileirão ao vivo para voltar à zona da Libertadores. O Palmeiras precisa vencer o Figueirense. Quinta-feira, às 8h20 da noite para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e Pernambuco, que ficam com o Vasco Esporte. Não pode uma bola dessa, não. Calma, vamos na frente. Paula, não pode resolver na tua cabeça. Você vai no grupo, você perde. A bola botou alta. Marco falava do entrosamento. Levantador, atacante, são 4 temporadas. 3 na Itália e 1 na Espanha, jogando juntas, Marco. Ganhando competições importantes, né? Copa Europeia, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol. Inclusive, na equipe do Murcia, elas eram dirigidas pelo Paulo Coco, Paulo Barros, assistente técnico do Zé Roberto Guimarães. As duas eram de lá, né? A Fofão vindo para o Brasil, retornando para a nossa Superliga em São Caetano. E a Valeuska negociando com o voleibol russo. 16, Brasil, 13, Estados Unidos. Berg faz o levantamento. Bola de segurança. Bola para a entrada de rede. E é uma jogadora, a Namani é uma jogadora de intensa vibração em quadra. Veja aí, ela bate, vira e comemora muito. Ela é muito forte, né? Não é uma jogadora tão alta. Ela tem 1,85. Digo, ela não é alta para os padrões dos jogadores realmente altos de hoje em dia.
Bola passada de toque. Berg. Vibração dos Estados Unidos. Para a seleção dos Estados Unidos, a Danielle Scott. É tudo ou nada. 2-0 Brasil. Falando em vibração, essa é uma jogadora que impressiona muito pela energia, pelo entusiasmo. Aos 35 anos, Danielle Scott continua uma jogadora muito importante. Que largada, que bolaça. Zé Roberto foi um grande levantador, aplaude a bola da Fofão. Marco Freitas. Que linda bola, né? Essa bola para trás é sempre uma bola muito bonita e eficiente. 1,73 m, 38 anos. Já disse que não joga o Grand Prix do ano que vem. Esse é o último. Levantamento para Mari, para entrada de rede. Ponto do Brasil. Olha como é importante o passe bom no contra-ataque. O passe é perfeito na mão da Fofão. Deixa o bloqueio de meio preocupado com a Mari. Libera no bloqueio simples, quebrado lá na ponta. Que para nossa pontuadora, principalmente da partida de hoje, está sendo realmente um banho. Berg. Bola pelo meio, Thaísa subiu no bloco. Ponto dos Estados Unidos. Ano passado o Brasil fez 34 jogos com 26 vitórias e 8 derrotas. Aproveitamento de 76,4%. Em 2008, o Brasil fez 11 partidas com 9 vitórias e apenas 2 derrotas, aproveitamento de 81,8%. Vem aí Pequim. Mari erra na recepção, é ponto dos Estados Unidos. É mais que errar na recepção, errou foi no posicionamento tático para receber o saque. Ela desloca demais, acaba entrando na posição da Paula, que por não estar participando da rede, tem uma área maior na recepção. Embora as duas com a Fabi dividam o campo no passe. Os Estados Unidos encostam. Glass no saque. Saque do chão. Mari. Defesa americana, tem contra-ataque. Namani largou, atrás do bloqueio brasileiro. Ponto dos Estados Unidos. Ogona Namani. Jogadora de 24 anos. É o primeiro problema na virada de bola do Brasil. E por isso, Zé Roberto para o jogo para organizar essa posição com a Berg na ponta. A Mari tem que tomar cuidado para não entrar muito para baixo no ataque e aproveitar o posicionamento da levantadora por lá. Agora, se você ataca para baixo, você perde essa vantagem. Esticar bem esse braço e angular bem na paralela o ataque. O levantamento da Danielle Scott, a largada da Namami. Ponto dos Estados Unidos. O Brasil fez 2-0, 25-19 no primeiro, 25-19 no segundo. Amanhã tem mais, amanhã às 3 da manhã tem Brasil e Itália. Fofão faz o levantamento. Bola ficou baixa para Mari. Ela empurrou no bloqueio dos Estados Unidos. Namani vem para o ataque. Fica no bloqueio do Brasil. Ponto importante, Marco Freitas. Nono ponto de bloqueio, com certeza. Você falou muito bem, Luiz Carlos. É o bloqueio mais importante até agora na partida. Momento realmente que o Brasil teve dificuldade na virada de bola. Rede com duas atacantes, sempre um pouco mais delicado. Mas o Brasil sai do sufoco com esse nono ponto de bloqueio. Desfeita a inversão do 5-1. Voltam as titulares do 7. Amol Santos e Hanif Park. Vai Robin Amol Santos. Como o Marco já falou, durante muito tempo foi a levantadora titular. O Brasil com uma formação excelente, bloqueio agora. São 3 atacantes do Brasil. Tem a possibilidade de contra-ataque também aberto com a Mari numa ponta e a Sheila lá na outra. O momento é bom para o Brasil abrir mais um pouquinho nesse placar. 2-0 Brasil. Vale a sua torcida, você ligado no Sport TV. Saque do chão da Fofão. Bom saque. Amol Santos faz o levantamento para a saída de rede. E o ponta dos Estados Unidos na especialidade da casa, Danielle Scott na China. Roberto chamou a atenção da Fofão. Olha como a Fofão por esse ângulo dá para ver bem como é que ela entra muito e deixa a diagonal para o ataque. Repara só. E essa é a bola que a Danielle Scott adora. Mais um saque do chão. Fofão para a saída. Mari.
virada de bola mais bonita da partida, na minha opinião. Um passe dificílimo de toque, a convicção para receber a bola e a potência do ataque na diagonal. E partida da Mari. Davis no lugar da Namani. Sacando Mari. Bola de primeiro tempo. Daniela Scott faz o ponto para os Estados Unidos. Detalhe interessante na escalação da Lampin, ela opta pela presença de 2 líberos. Só que, obviamente, pela regra do jogo, só uma jogadora pode estar em campo como líbero. A Nicole Davis, que era a jogadora que revezava nessa função, hoje entra como uma jogadora de fundo, compondo o passe da seleção americana. Sheila. Davis pegou. Tom no contra-ataque, amorteceu no bloqueio. Fabi, Fofão, pelo meio, atrás da linha dos 3, é ponto da Mari. Mari pontuando de novo, ponto importante para o Brasil. Também chega aos 13 pontos, igualando a Paula, principal pontuadora do jogo. O Brasil fica a 4 pontos da vitória. Mas o set está muito equilibrado, 21-20. Amol Santos faz o levantamento. Logan Tom. Mais uma vez a bola pega no bloqueio. Marco, você não acha que no vôlei feminino, especialmente no vôlei feminino em relação a um ataque menos potente, não vale a pena se botar a jogadora da posição 6 flutuando um pouquinho mais? Vale, mas dependendo da situação, você adianta um pouco mais para as bolas de primeiro tempo. Acho que essa dúvida que permanece. Paula, é ponto do Brasil. Só para completar, então, dependendo da equipe que você enfrenta, se é uma incidência maior de bolas rápidas, você não pode deixar tão longe assim a sua central. Então, acho que em função de cada passagem da rede, o Zé Roberto deve modificar esse posicionamento. Terceiro set, o Brasil fez 25-19 no primeiro, 25-19 no segundo, faz 22-21 no terceiro. Amol Santos. Tom. Ponto dos Estados Unidos com Logan Tom. 11º ponto dela, ela se iguala a Hanif Park, que é o poste americana. Então o Logan Tom, entre os atacantes de ponta, é a mais eficiente da seleção dos Estados Unidos. Voltando aí na Mani, no lugar da Davis. Brasil se preparando para Pequim. Vem aí a mais completa cobertura dos Jogos Olímpicos em 5 canais. E amanhã às 3 da manhã tem mais. Amanhã tem Brasil e Itália. (22-22). Ex Logan Tom. É o nome do jogo na seleção americana. Ela levou até uma bolada no rosto, que tirou sangue, foi para o banco, voltou para o campo. Segundo ponto dela de saque. Tem 10 pontos de ataque. Uma jogadora realmente, como costumo dizer, muito ousada, atrevida no bom sentido da palavra e versátil. O Anton, que hoje joga no voleibol russo, joga também no Dinamo de Moscou. Depois nós temos que correr atrás. Vamos de novo, tá na mãe aqui, valeu, morreu. Eu falei que ela ia enfiar a porrada, pessoal. Ela tinha que arriscar o saque. Você vê, né? Quando você fala assim de uma jogadora, você já conhece o temperamento dela. Foi o que disse o Zé Roberto. Sabendo que a Logan Tom é uma jogadora abusada, que chega nessa hora, não tem tanta diferença para ela assim como costuma acontecer com algumas jogadoras. Foi para o saque e forçou com tudo mesmo. Por isso, ele se chateou, porque ele alertou com antecedência que isso poderia acontecer. Sacando Logan Tom. Ela é fã da cozinha japonesa. Soltou o braço de novo, Fofão levantou, achou uma bola, Fofão, sensacional com a Valeuska. Não sei o que foi mais bonito, o passe da Mari ou o levantamento extraordinário da Fofão, bola no limite e todo o talento da levantadora brasileira nessa bola tão importante. Inversão do 5-1 mais uma vez. Deu certo nos 2 sets anteriores, Marco Freitas. Muito legal essa novidade da presença, essa opção, né, por centrais na inversão do 5-1.
porque tanto a Fabiana como a Thaísa, quando está no banco, são jogadores de muita qualidade no ataque. Não batem só bola de primeiro tempo. Pode bater uma meia bola na saída, uma bola chutada na ponta. E esses recursos, aliada à qualidade no bloqueio, torna o Brasil muito ofensivo nessa versão do 5-1. 25-19, 25-19, 2 sets a 0. O Brasil está 23-23. Terceiro set emocionante. Fabiana botou para cima, Carol. A bola passa para a quadra dos Estados Unidos. Santos faz o levantamento, está afastada na Mani, soltou o braço, Fabi buscou. A bola está em jogo, a briga na rede, Fabi botou para cima. Valeuska levanta, vem Brasil, Mari. Ponto brasileiro, que pontaço! Match point Brasil! A Mari, que não é muito de comemorar, tem um jeitão mais frio dentro do campo, não aguentou. Jogada sensacional da equipe brasileira, pela paciência, pela qualidade e principalmente pelo poder de decisão da Mari no contra-ataque. Match point para a seleção brasileira, bola do jogo. Zé Roberto se aproximando de mais uma vitória, comandando essa seleção. Com o Zé Roberto foram 164 jogos, 143 vitórias e apenas 19 derrotas. É um treinador extraordinário, que faz por merecer uma medalha olímpica também no voleibol feminino, pelo trabalho desenvolvido, pela liderança e, como ele mesmo já declarou, pela paixão com que ele trabalha com essas meninas do Brasil. Aí a Kinga deu é match point, é bola do jogo. Você ligado no Sport TV e o saque é da Sassá. Amor Santos faz o levantamento, bola para sair atrás da linha dos 3, o ataque para fora e o Brasil vence. Zé Roberto vibra muito com a sua comissão técnica. 25-23, 3 sets a 0, Marco Freitas. Vibra muito não só pela vitória em si, 3 sets a 0 na disputa, onde todo mundo vai se enfrentar ainda. É um resultado expressivo. Muito bom o trabalho do Brasil em todos os sentidos na quadra, tanto na parte tática quanto na parte técnica. Mais uma exibição. O Brasil enfrentou a China e enfrenta os Estados Unidos em 2 partidas, não perdeu nenhum set. Isso fala muita coisa, Luiz Carlos Júnior. E com um detalhe importante, Marco Freitas, agora nessa fase final zerou tudo. O Brasil começa com uma vitória importante, uma vitória por 3 a 0. Num campeonato tão equilibrado, com certeza os critérios de desempate serão utilizados. O Brasil com 3 a 0, com bom placar, 25 a 19 em 2 situações. O Brasil venceu por 75 a 61. Grande destaque do Brasil, é difícil a gente falar, mas eu vou falar das principais pontuadoras. Atuação excelente das 2 ponteiras, Paula e Mari, ofensivas, agressivas no ataque, mantendo a qualidade na recepção. O time do Brasil, mais uma vez, uma exibição espetacular. Marco Freitas, sessão recado. Beijo, Helena. Valeu, Zé. Não, vai, beijo todo mundo. Brasil, Marreto, beijo. Vai acender? Beijo pra tá valendo, E a Fabiana tá perdendo a chance. Tá achando que não tá valendo. Morrendo de saudade. O Brasil fez 9 pontos de bloqueio hoje, Luiz. Interessante como esse fundamento tem evoluído no Brasil. A pior partida do Brasil nesse Grand Prix foi na vitória contra a República Dominicana por 3 sets a 2. Naquela oportunidade o Brasil fez 18 pontos de bloqueio, isso é muito identificador. Marco Freitas, vamos à quadra com Ana Cruz. Obrigada, Luiz. Eu estou aqui ao lado do técnico Zé Roberto Guimarães. Zé, faz uma análise do jogo. O seu time jogou como você gostaria? Bom, boa tarde a todos, né? Não jogou como a gente gostaria que o time tivesse jogado, não. Acho que a gente pecou um pouquinho ainda no passe. Eu acho que com a Mari e com a Paula, a dupla de passe, a gente sabe que não são assim exímias passadoras, são boas passadoras, mas cai um pouco. Mas mesmo assim a gente conseguiu entregar bem, né? Exceto o terceiro set que caiu o percentual do nosso passe e aí complica um pouco as nossas ações de ataque. Mas eu acho que de uma certa forma o time se comportou bem, principalmente quando foi solicitado as trocas de algumas jogadoras. A Fabiana, mesmo a dupla troca, junto com a Carol, entrou muito bem. Todas as vezes que ela tentava, a gente conseguiu pontos importantes e não deixando de ser assim no terceiro set. Nesse momento difícil, do 23 a 22 para os Estados Unidos, a gente conseguiu uma boa virada, acertar no saque, que é sempre uma segurança que se tem.
Acho que o importante é treinarmos, né? E sabermos as opções que esse time pode dar. Isso está sendo muito importante esses testes. Nós estamos usando realmente o Grand Prix como forma de treinamento para os Jogos Olímpicos. E agora o próximo adversário, que é a Itália amanhã. Como é que você gostaria do time se comportasse amanhã? Contra a Itália sempre é um jogo complicado, porque é um time que te dá poucos pontos. É um time que erra pouco, é um time bem estruturado no sistema defensivo, contra-ataca muito bem, tem um ponto de força da Agüero. Agora vamos ver Itália e China, para a gente ver o que eles vão fazer. Obrigada, José Roberto Guimarães. Parabéns pela vitória hoje. Luiz, é com você. Muito obrigado, Ana Cruz. Eu estive com o Marco Freitas. Você acompanhou com a gente, torceu pelo Brasil e o Brasil venceu os Estados Unidos no Grand Prix 25-19, 25-19, 25-23. Amanhã, às 3 da manhã, tem Brasil e Itália. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão.